Olá, bem-vindo à nossa aula de Geografia para a segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre a geografia das indústrias. Então, nessa aula, a gente vai ter aqui as transformações do espaço. Só antes de dizer, esse é um projeto da SEDUC, o SEDUC em Ação, que ele contará com programas diários para levar até vocês mais conhecimento. Então vamos lá, eu sou o professor Alejandro e a gente vai falar sobre a geografia das indústrias. Bem, nessa aula a gente vai ver aqui a primeira coisa, o que é a indústria. Tá? Então lembrando que essa aula, como é direcionada para o ensino médio, segundo ano, nós temos aqui a expectativa de aprendizagem, que é perceber as transformações nos espaços geográficos e a diferença do ritmo no tempo dessas transformações. Também vamos falar sobre compreender que a Revolução Industrial trouxe consequências à sociedade, estabeleceu uma nova intensidade no fluxo do consumo e do capital. Como nós já falamos, o conteúdo é a industrialização e as transformações espaciais. Esse conteúdo também também é abordado no Enem. Então, nós temos aqui também a competência de área 6. E essa competência trabalha uma habilidade, que é H27. Então, também é um conteúdo que é cobrado lá no Enem, certo? Então, vamos aqui. O que é a indústria? O Dicionário de Economia do século XXI, ele define indústria como conjunto de atividades produtivas que se caracterizam pela transformação de matérias-primas, de modo manual ou com o auxílio de máquinas e ferramentas, no sentido de fabricar mercadorias. Então, nós temos aqui a indústria como uma atividade secundária. Então, vocês podem observar que as atividades econômicas, elas são divididas em 3 grupos: setor primário, setor secundário e o setor terciário. Nas atividades primárias, nós temos aí a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Esse setor, ele vai, digamos assim, trabalhar com a produção ou extração de matéria-prima. No setor secundário é onde essa matéria-prima ela vai ser transformada em uma mercadoria. Então, nós temos aí justamente esse setor secundário como o termo que a gente vai trabalhar hoje, o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, que é a indústria. E no setor terciário, nós temos aí o comércio e a prestação de serviços. Esse setor terciário, a gente vai ver ele crescendo, e justamente caracterizando o sistema capitalista, principalmente pela questão do consumo e o comércio, propriamente dito. Tá? Lembrando que esses 3 setores, eles estão interligados. Apesar de estarem interligados, eles trabalham de forma isolada, mas sempre com um mesmo objetivo, que é chegar no final da cadeia. Então, chegando lá no setor terciário e realizar o comércio, dessa mercadoria no final das contas. Bem, essa indústria, existe uma regra para o industrial. Isso é uma frase aqui de Henry Ford, que ele vai caracterizar a indústria. Henry Ford, que foi aí, o fundador da empresa Ford. Então, nós temos aí, existe uma regra para o industrial: fazer produtos da melhor qualidade possível, ao melhor custo possível, pagando os maiores salários possíveis. Então, uma frase aí dita por Henry Ford, lembrando que um pouco aí distorcida nos tempos atuais. Por que a gente pode dizer isso? A indústria, ela tenta fazer o produto da melhor qualidade possível, é um ideal para essa indústria, tá? Porém, muitas vezes a indústria ela vai perceber aí que para fazer o melhor, ela vai tornar também mais caro esse produto. Então, ela vai ter que baratear esse produto. Como? E baratear para se tornar mais concorrente aí no mercado. Então, barateando o produto, muitas vezes pode ter perca de qualidade. E a gente vai ver aí o melhor custo possível. Lembrando que o melhor custo também aborda a questão do lucro para o industrial, certo? Então, ele vai ter que pensar nessa questão de lucro também, pagando os maiores salários possíveis. É onde a gente vai ver a maior diferença na atualidade. Henry Ford, ele revoluciona lá ao final do século XIX, início do século XX, principalmente no início do XX, ele vai revolucionar toda a indústria. Porém, essa fala dele, pagando os maiores salários possíveis, a gente vê uma certa distorção hoje. Hoje a gente quer pagar, principalmente o industrial, pagar quanto? O mínimo. E a gente vai ver justamente essas mudanças acontecendo. Lembrando que a gente tem 3 revoluções industriais. Então, e aliás, assunto até para a ser abordado em uma outra aula, a diferença dessas 3 revoluções,
certo? Então, continuando aqui, as indústrias no mundo. A indústria ainda está restrita a poucos lugares do planeta. Então, nós temos aqui, inclusive, um mapa para vocês observarem. Esse mapa justamente mostrando as principais regiões industriais do mundo. O que a gente pode observar nesse mapa? Que são poucas ainda as regiões industriais do mundo. Se a gente for observar ali o nosso país, né, o Brasil, qual é a principal região industrial? Lembrando que aqui são só as principais, não quer dizer que não existam regiões industriais em outros locais. Mas a principal região industrial do nosso país, qual é? A região ainda da nossa megalópole, né? Rio, São Paulo, principalmente a região de São Paulo. E no resto do mundo também as principais. Então, o que a gente observa? Que a indústria ainda é bastante limitada, ela não está ainda em todos os espaços do mundo. Porém, mesmo sendo limitada em relação aos espaços, a gente observa que a indústria ela estabelece uma teia de relações em âmbitos local, regional, nacional e mundial, que envolve fornecimento de matérias-primas, transportes, comércio, energia, comunicações, mobilidade de mão de obra e outros. Então, a gente vai ter a indústria justamente fazendo essa interligação entre os outros espaços. Mesmo que ela não esteja em todos os espaços mundiais, ela faz com que todo o espaço mundial seja transformado a partir das suas relações, certo? Então, a gente vai ter essa indústria mudando todo o espaço do mundo, apesar de não estar em todos os espaços. Bem, aqui a gente tem a classificação das indústrias de transformação. Bem, essa indústria de transformação, lembrando que nós temos dois órgãos aí no Brasil que eles vão classificar as indústrias. Então, nós temos o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e nós temos também um órgão, né, de classificação nacional, tá? Então, essa classificação nacional, nós teremos ela classificando as indústrias de três maneiras. As indústrias extrativas, as indústrias de transformação e as indústrias da construção civil, ou simplesmente da construção. Tá? E aí o IBGE, dentro dessa classificação, ela vai pegar a indústria de transformação e vai classificar também de três formas. Então, essa indústria de transformação, nós temos aí a produção de bens. Tá? Essas indústrias de transformação, a gente pode ter, né, outras formas também de classificar. Então, a gente pode observar, segunda função, teríamos indústrias germinativas e de ponta. Poderíamos ter também, de acordo com a tecnologia, indústrias tradicionais e dinâmicas. Ou, segundo a aplicação dos recursos ou fatores, indústrias de capital intensivas e indústrias trabalho intensivas. Porém, o que é mais importante para nós aqui hoje? As indústrias de transformação. E essas indústrias de transformação, elas podem ser indústrias quanto à produção de bens, né? Então, a gente vai ver aqui a indústria que pode ser classificada como produção de bens de base, produção de bens de capital e a produção de bens de consumo. Então, esses três tipos. Essas indústrias de bens de base, eu vou chamar elas também de indústrias de bens pesados. A indústria de bens de capital, eu posso chamar de indústria de bens intermediários. E a de bens de consumo são as indústrias de bens leves. A indústria de bens de base, elas fabricam produtos semi-acabados, utilizados como matérias-primas por outros setores industriais. Exemplos aí, a gente pode ter a indústria petroquímica, a siderúrgica, a metalúrgica, a madeireira, são indústrias de base, tá? Indústrias pesadas. E elas são... tem esse nome justamente porque servem de base para as outras indústrias. Aqui a gente tem também as indústrias de bens de capital. Essa indústria de bens de capital, por que esse nome? Primeiro, ela vai produzir equipamentos para a indústria em geral. Então, nós temos aí a produção de máquinas. Essas máquinas, a gente pode chamar justamente um investimento. Uma empresa ela foi lá e comprou máquinas para poder agilizar o processo de produção ou para baratear o processo de produção. O que ela está fazendo? Um investimento em busca de um retorno. Justamente por isso que a gente chama esse tipo de indústrias de bens de capital. Ela vai estar fazendo um investimento, tá? Só que nesse caso a indústria de bens de capital é a que vai produzir, é a que vai fabricar esses equipamentos ou esses insumos aí para as outras indústrias,
certo? E aqui a gente tem o terceiro tipo, que são as indústrias de bens de consumo. Esses bens de consumo é aquela que está produzindo direto para o consumidor. Então, também chamadas de indústrias leves, produzem direto ao mercado consumidor. É a indústria que a gente vê no comércio. Tá? Então, quando você vai num supermercado, por exemplo, todos aqueles produtos, todas aquelas mercadorias, elas foram produzidas diretamente para o mercado consumidor, para nós, tá? Para a população no geral. Então, por trás daquele supermercado, tem uma série de indústrias tá, abastecendo aquele supermercado. Então, ela produziu direto para o consumidor. Se você vai para uma loja de roupas, por exemplo, também é uma loja aí, né, uma confecção, é uma indústria de bens de consumo. Lembrando que essas indústrias de bens de consumo, elas podem ser subdivididas. Então, a gente vai ter aqui indústrias duráveis, semiduráveis e não duráveis. O que são essas? A gente pode classificar pelo tempo de uso. Então, as indústrias duráveis são produtos que vão durar mais de um ano. Exemplos aí, móveis, imóveis, automóveis, tá? Produtos que a gente compra e tem a intenção mesmo, tá? de ficar com ele por mais de um ano, pelo menos, certo? Inclusive, móveis. A intenção nossa é de que você compra um guarda-roupa, uma cama, qualquer coisa, tem que durar o resto da vida. Não é bem assim, mas dura aí 5 anos, tranquilo, né? 1 ano, tranquilo, 2, tá? Dependendo do cuidado. Casas, imóveis, também, pro resto da vida. Automóveis, tem gente que troca todo ano, mas a intenção, pelo menos 1 ano, ficar com esse carro. Semiduráveis, eletrônicos, então de 6 meses a até 1 ano, tá? De existência. Celular, por exemplo, de 6 meses a 1 ano, e ele é até programado para deixar de funcionar, para acontecer problemas, para você ter a intenção de trocar aquele celular. E a gente tem aí os não duráveis, são produtos que são para o consumo imediato. Esse consumo imediato, comida, você vai comprar uma comida, no máximo você compra para estocar para o mês, né? Você não fica aí com ela para muito tempo. E quando você tem roupas, também a intenção, o uso imediato. Apesar de roupas poderem durar mais tempo, lá voltar novo, mas é feito para poder durar apenas 1 ano, no máximo, tá? E é imediato. Medicamentos também. Você vai lá, compra, principalmente quando está doente, vai lá e compra o remédio, o medicamento, certo? Então, para a aula de hoje, nós temos aí, né, essa classificação das indústrias. Então, espero que tenha ajudado vocês, tá? E fiquem ligados que amanhã nós teremos aula para os estudantes da 3ª série do ensino médio, aula de Química e Biologia, certinho? Forte abraço e até a próxima, gente!